Boa noite, estou em live. Estou em live hoje, no nosso super programa aqui, Entre a Gente, com a especialista em psicanálise, a Andréa Ladislau. E também, hoje, eu acredito que a doutora Adélia vai conseguir entrar, tá bom? Só que ela teve um incidente, o esposo dela bateu o carro, ela estava indo ajudar a resolver, mas nós temos o advogado Narden, um super especialista sobre o nosso tema hoje, estelionato emocional, estelionato sentimental, e eu já vou pedir para vocês irem compartilhando essa live, porque hoje é de caráter, assim, sempre é de caráter muito, muito, muito importante, né, as lives que eu trago aqui para vocês, os assuntos que eu trago para vocês. Mas quantas vítimas, eu vou ler para vocês algumas estatísticas, ainda mais com o uso da internet, dos meios sociais, das redes sociais, tem crescido muito. E muitas vezes é tão difícil identificar, né? Porque, nossa, a pessoa me deu um presente, nossa, eu estou dando um presente para a pessoa. E assim são vários presentes, várias viagens, várias situações que a pessoa ela vai sendo induzida a gastar, né? Ela vai sendo induzida a poder estar satisfazendo o outro, tanto financeiramente, quanto em viagens, quanto em presentes. Então é isso que o programa vai falar hoje, vai trazer hoje para vocês, é essa consciência, né? Eu sempre falo muito aqui, o meu grande foco como apresentadora, como uma pessoa que tem um canal de comunicação, é ajudar a comunidade com grandes especialistas a estarem sendo informados de situações. Muitas vezes eu falo aqui que eu só consegui mudar a minha vida quando eu tive a consciência que eu poderia fazer diferente. E assim, muitas vezes eu não sabia que eu estava fazendo diferente. E tantas pessoas hoje em dia são, muitas vezes, por terem um bom coração, são enganadas, acabam passando por determinadas situações ruins, por não terem a consciência, muitas vezes. Entram num ciclo e muitas vezes pode ser por carência, pela história, por algum fator. Essa pessoa ela acaba sendo induzida ao erro. E nem vê que está, todos que estão à volta vê e essa pessoa não consegue sair. Então é isso que eu quero trazer para vocês. O programa Entre a Gente é um programa feito por mim, pela psicanalista Andréa Ladislau, uma pessoa incrível, que além de ser uma profissional, uma das profissionais que eu mais admiro, ela me ajudou muito em algumas situações, inclusive em uma situação de estelionato emocional também, numa determinada época da minha vida. Eu fui abordada por uma pessoa via Instagram e essa pessoa ela começou a contar várias situações, mas essa pessoa ela se apresentou como uma pessoa famosa, uma pessoa com poder, uma pessoa até mesmo com uma certa dentro da sociedade, né? Uma pessoa que tem uma postura dentro da sociedade. Então essa pessoa nunca se demonstrou uma pessoa fraca, e só depois que veio um tempo, veio umas histórias, e aí eu vi que essa pessoa estava querendo se abusar na verdade da minha condição, da minha posição, do meu feed, dos meus stories e de várias situações. Então, para você não cair nessa, ou como você faz para identificar isso que eu tô trazendo hoje no programa Entre a Gente. Eu estou com Débora Viana, o Emerson Vatrinha aqui, Tânia tá entrando também, Amanda. Então eu convido vocês hoje a compartilharem essa live. Essa live ela é muito importante, porque eu tô trazendo dois grandes especialistas. Eu não sei se a doutora Adélia, como eu falei, vai conseguir entrar, mas eu tô com um super advogado aqui, um dos maiores advogados da atualidade, que trabalha com essa causa há anos, e eu vou convidar os dois para entrarem comigo aqui. Emerson já vai aqui compartilhando, Débora Viana vai compartilhando também, a Lúcia que tá aqui também, várias pessoas que eu tô vendo há anos, Fábio Guimarães, Vanessa, Regiane, a Lauren. Hi all my American friends, how are you? Tonight, unfortunately, this live is just in Portuguese, but I hope you can do this very, very soon in English.
Caricaneca, aqui a minha caneca já tá aqui, ó, pronta. A Andrea tá aqui também. O Narden, que é esse advogado incrível que ele vai estar falando com a gente. Então compartilha essa live, gente. Esse programa não é para o tempo da gente, é a coisa mais importante que a gente tem. Esses dois especialistas vão estar com a gente em tempo integral hoje para estar falando sobre um assunto muito importante. Estelionato emocional, será que existe? Dar presente, levar para viajar, ajudar financeiramente uma pessoa. Será que isso é crime? Quando uma pessoa usa isso em vantagem própria. O Marcelo Freitas está aqui, Márcio Vaz, Marina, a Nebraska, um beijo Nebraska, Nath, Sueli maravilhosa, Tati Luca maravilhosa. Então é isso, ó. A Sueli também, da Itália. Gente, está mais do que feito o convite. Compartilhem essa live, chama as pessoas que essa live ela pode mudar a vida, assim como mudou minha vida. A informação, a consciência, ela transforma vidas. E é isso que eu vou fazer hoje aqui com vocês. Estou chamando a Andrea e estou chamando o Narden aqui comigo. A doutora Adélia, eu espero que ela venha, mas aconteceu um incidente. Tá tudo certo, tá, gente? Ela mandou a foto pra mim. Oi, Andrea, maravilhosa, tudo bem? Oi. Aqui. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite. A Andrea, todo mundo já sabe, já é minha parceiraça aqui, além de uma das pessoas que mais me ajuda em várias questões, minha psicóloga, minha psicanalista, e a gente tem desenvolvido um trabalho lindo de conscientização das pessoas. E esse advogado incrível, gente, essa pessoa de luz maravilhosa é o doutor Narden Souza. Ele é bacharel de Direito pela Faculdade Processos em 2014, se especializou na área de direito civil, em vários casos sobre estelionato sentimental. Gente, a gente está aqui com o cara mesmo, já deu entrevistas para vários programas, não vou falar o nome que eles não estão patrocinando a gente, mas para vários programas nacionais, a Andrea também. São dois, assim, gente, dois mega comunicadores, de peso mesmo para trazer isso pra gente. Ele é pós-graduado em processo civil pela Escola de Magistratura do Distrito Federal, atua em casos de estelionato sentimental desde o ano de 2015, judicial bem como extrajudicial. Então, assim, igual eu sempre falo, a minha grande missão é ser ponte, é ser luz e trazer os melhores profissionais para falar para mim primeiro, que eu tô aqui na frente deles, e para você. Então, compartilha essa live, manda essa live para quem você ama. Você pode estar salvando vidas hoje, porque o estelionato emocional e sentimental, gente, eu estava lendo, porque eu sou advogada também, né? Não exerço, mas eu estudei. Ele pode deixar pessoas com depressão. E depressão mata. Então, eu peço para você hoje, com muito carinho, que você possa compartilhar essa live. Quanto mais compartilhamentos, quanto mais a gente atingir essas pessoas, mas nós vamos conseguir ajudar pessoas. E a gente está nesse mundo para isso, para contribuir. Boa noite, Andrea. Boa noite, doutor Narden. Boa noite. Boa noite, doutor Narden. Boa noite, Jordana, querida. Boa noite a todos que estão aqui. Mais uma vez, muito obrigada. Esse tema tão importante, tão interessante, que a gente hoje tem um advogado super conceituado na área, super conceituado, inclusive, nesse assunto, para que ele possa ajudar a gente a contribuir ainda mais e ajudar mais pessoas. Muito obrigado, um prazer fazer parte dessa live. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras também. E, de fato, o intuito é levar o máximo de informação à maior quantidade de pessoas. Exatamente. Ajudar o máximo de pessoas, né? Isso, é justamente por isso, né? Para que as pessoas possam realmente estar junto com a gente e saber disso, né? O que é estelionato emocional, assim? Porque até pouco tempo, eu me formei em 2003, né? Eu não tinha ideia que isso poderia ser caracterizado um crime e até uma das coisas que a gente vai conversar na live de hoje. Então, vou começar primeiro nessa ordem psicológica para a gente conversar o que é um estelionato sentimental. Quais são as características de um estelionatário sentimental? Vou pedir para a Andrea começar com essa parte primeiro e aí nós vamos para a parte jurídica, pode ser? Perfeito. Pode ser.
Então vamos lá. Eu falando psicologicamente, tudo que envolve sentimento, que envolve emoção, eu costumo dizer que é muito sagrado. Tem até uma frase que a minha avó usava muito, né? Coração do homem é terra que ninguém vai. E a gente tem que tomar muito cuidado de que forma a gente coloca, a gente entra nesse terreno sagrado que é o sentimento do outro. E o estelionato sentimental, ele está muito voltado para isso quando a gente entende que estelionato, e aí o doutor pode falar melhor do que eu, é quando você induz uma pessoa a ter uma concepção errada sobre alguma coisa em benefício próprio. No caso do estelionato sentimental, eu estou induzindo o outro a achar alguma coisa, por exemplo, achar que eu estou apaixonada, achar que eu gosto, achar que eu sou uma pessoa verdadeira, achar que eu tenho um bom caráter em benefício próprio, usando o sentimento do outro. Então, eu estou enganando essa pessoa, induzindo essa pessoa a acreditar que eu gosto, que eu tenho sentimentos, que eu tenho caráter, que eu sou uma boa pessoa, que tudo que eu estou fazendo é em prol do nosso relacionamento, quando no fundo não é nada disso. Eu faço de forma ilícita para induzir essa relação, para tirar vantagem do outro usando o sentimento, usando a boa fé. Não é isso, doutor? Usando a boa fé do outro. É exatamente isso. Você conseguiu, assim, falar com maestria. Foi muito bom. De fato, essa pessoa, esse golpista, ela se, né, apresenta como uma pessoa, assim, muito bem de vida, tá? Um bem social, assim, muito forte. Só que, na realidade, ela chega nessa vítima específica após ter analisado, por exemplo, redes sociais, sabendo onde ela frequenta, qual é a academia que ela vai, o shopping, o tipo de comida que ela gosta de comer. Então, assim, Ela ela já estuda a chega... vítima, né? Isso, ela já chega sendo uma pessoa perfeita. Assim, nossa, essa pessoa é tudo que eu sempre quis. Entendeu? Então, assim, mas a única coisa que ela Gente, quer... sério? Acontece muito isso. E aí a pessoa acaba acreditando, acredito eu, que a pessoa acaba achando assim, nossa, gente, é alma gêmea. Exatamente. E olhando, doutor, para o lado psicológico da coisa, esse estudar a vítima, quando você está colocando, é muito mais estudar que carências essa pessoa tem, qual o ponto fraco dela, sentimentalmente falando, tá, Jordana? Para que eu consiga me apropriar desse sentimento e, consequentemente, me apropriar dos bens, Isso. ou do poder que essa pessoa pode me oferecer, ou da visibilidade. Aí eu estou olhando até para a questão que nós já conversamos, né, Jordana, que você colocou aqui do seu caso, que visibilidade eu possa ter através dessa outra pessoa. Então é muito isso, é me apropriar da carência do outro. Exatamente. E eu acrescento também que, assim, essa pessoa, né, seja homem ou seja mulher, porque também existem mulheres que aplicam esse tipo de golpe, não é só homem. Senão os coitados ficam só parecendo que os vilões, né, gente? Não, tem mulheres não. também que são bem... Exatamente. Exatamente. Assim, ela estuda até mesmo se essa pessoa acabou de se divorciar, se a mãe faleceu, ou ela, sabe, ela entra em detalhes para realmente conseguir falar assim, olha, o psicológico dela está muito abalado, então fica um pouco mais fácil para que eu consiga tudo aquilo que eu estou almejando, né? Obter todas as vantagens que eu desejo. Então, assim, ela estuda qual o problema aquela pessoa está passando naquele momento específico. Se for um divórcio, aquela pessoa está carente. Imagina uma morte de um ente falecido. Então, assim, aquela pessoa está muito triste. Então, fica um pouco mais fácil para o golpista conseguir
entrar na mente da pessoa, né? Conseguir aquele objeto, né? Aquela viagem, aquele carro, aquele valor. Isso assim, as pessoas elas podem cair independente do. É igual a gente está falando aqui, que pode ser tanto homens e mulheres, mas essa pessoa ela pode chegar para uma, vamos supor, um homem para um outro homem, no sentido de, ô amigo, vamos aí tomar uma cerveja, vamos sair para jogar sinuca, uma mulher também, né? Falando de alguma viagem. Olha, amei seu feed, eu sou assim também, meu sonho é ir para os Estados Unidos, meu sonho é para a Europa, como que eu faço? Então, assim, eu acho que esse tipo de coisa ele é bem comum, independente só da abordagem ser de homem para mulher ou de mulher para homem, né? Sim, Exatamente. porque, na verdade, também, até te respondendo, Jordana, esse indivíduo, esse estelionatário, além dele estudar essa vítima, ele começa, aos poucos, através da análise dessa dependência e dessa carência, ele cria uma dependência afetiva e emocional. E aí, ele vai, aos poucos, trazendo essa vítima para sua teia, vou colocar assim, tá? Então, primeiro essa Homem. pessoa... Deixa eu só explicar uma coisa. For all my American friends tonight, just in Portuguese, sorry about that, but I'm here with the amazing psychologist, the amazing lawyer, Brazilians, and you just help our friends, and I hope I can do this in English very, very soon. Gente, eu só tirei os comentários, porque é um assunto bem delicado, e se você tiver alguma pergunta, manda aqui no ponto de interrogação, porque tem pessoas que não querem aparecer. Eu não respondo nada, eu tenho meu OAB no Brasil, mas eu não exerço, então eu estou com os maiores advogados no assunto aqui, o Dr. Narden, e eu não sou psicóloga, e com mais de 15 anos especializada na área, que é a André. Então, se vocês tiverem qualquer pergunta, mandem para eles, ou nós podemos também esclarecer essa pergunta aqui no ponto de interrogação. Eu já convido vocês, estamos falando de estelionato emocional, sentimental, que nos últimos anos eu li, toda vez que eu venho fazer live para vocês, eu trago conteúdo que eu leio, eu estudo para isso, eu converso com eles antes. Então, com esse boom da internet, o que aconteceu? Esse ataque virtual tem crescido, eu vi, gente, cresceu 27% em BH nos últimos 6 meses. Em São Paulo, em 2020, por causa do Fica em Casa, cresceu 500%. Olha as informações e ataques de pessoas que chegam. Vocês acham que a pessoa já chega pedindo dinheiro, gente? A pessoa chega toda sereia, a pessoa chega todo príncipe, a pessoa chega todo querendo te ajudar, te servir, porque a pessoa é incrível. É isso? É exatamente isso. A pessoa chega como se fosse um príncipe mesmo. É justamente isso. Então, assim, pelo encanto, né, você acaba tentando ajudá-lo ou ajudá-la inicialmente, né, com certos pedidos, mas na somatória de pouco a pouco, no final, quando a ficha realmente cai, né, quando a pessoa vai embora, some, ou algum ente querido até mesmo conversa com você, fala, olha, essa situação está um pouco estranha, toma cuidado. Aí quando você vai fazer a somatória, aí você vai ver realmente o quanto foi o prejuízo financeiro e até mesmo emocional, né? Que o emocional é muito superior, eu acredito, do que o próprio financeiro, porque emocional, igual foi falado, a pessoa pode até mesmo ter um ataque contra a sua própria vida, né? E se a gente eu imagino pensar... que chega um príncipe ou uma princesa, uma pessoa incrível, querendo, se mostrando que, nossa, olha, é uma pessoa para se admirar, né? E aí, de repente, vai envolvendo, e quando você vê, nossa, caiu uma situação que eu preciso de dinheiro, ou vamos viajar juntos ou juntas, ou vamos, eu queria tanto uma bolsa, eu queria tanto um carro, eu queria tanto, estou precisando de tanto. E aí uma pessoa, aí que eu vou entrar com a pergunta para vocês dois, grandes especialistas. Quais as características das vítimas dessas pessoas? Quem Quer são responder, as doutor? vítimas? Pode responder. Posso responder. Olha, não existe, assim, no meu ponto de vista, não existe uma vítima catalogada, tá? Mas, assim, na grande maioria das vezes, pelo menos das pessoas que me procuraram, são mulheres
assim, como é que eu posso dizer, médicas, que têm estudo, sabe? Não são pessoas simples, são empresárias. Bem-sucedidas. São pessoas bem-sucedidas, justamente. E assim, para uma pessoa ser bem-sucedida, estudada, ela fica muito mais em choque porque pensa, nossa, como é que eu fui vítima? Como é que eu caí nesse golpe? Logo eu, assim, muitas pessoas falam, eu nunca vou cair nesse golpe. Só que não, muitas pessoas podem cair nesse golpe, entendeu? Não é tão simples assim de você identificar, de você perceber que você está sendo vítima. Mas assim, não tem uma sequência lógica, somente pessoas de grande poder aquisitivo. Não, eu já fiz atendimentos de pessoas simples, que perderam R$1.000, R$1.500. E que às vezes para essa pessoa R$1.000, R$1.500 é muito, né? É muito dinheiro, faz muita falta. Se a gente parar para pensar e entender o seguinte, o que é um relacionamento a dois? Um relacionamento, na verdade, é uma junção de várias emoções e sentimentos. Respeito, a confiança, a intimidade. Então, são vários requisitos que constroem uma relação afetiva. Esses requisitos são usados por esse estelionatário, porque ele tenta construir exatamente isso com a sua vítima. Confiabilidade, uma intimidade, uma cumplicidade. E depois, aos poucos, isso vai sendo transformado. Ele começa a mostrar, ele coloca até um pouco de segurança nisso, mas depois começa a mostrar para essa outra pessoa, dando pequenos sinais de necessidade de algumas coisas. Após prometer amor eterno, fidelidade, envolvendo essa vítima aí de maneira amável e muito inteligente, começa a saquear levemente essa vítima, com pequenos pedidos que aos pouquinhos vão crescendo. Então, são coisas pequenas, como você falou, Jordana. Eu estou precisando de uma bolsa. Estou precisando pagar uma coisa, mas que eu não consigo pagar hoje. Como essa outra pessoa é muito bem-sucedida, está apaixonada, está entendendo que talvez aquela pessoa seja mesmo a pessoa da sua vida, aos pouquinhos vai fazendo. E muita gente, doutor, inclusive isso, eu escutei muito no meu consultório, eu tenho escutado, inclusive. Muitas dessas mulheres, ou muitos desses homens que são vítimas de um estelionatário, só se dão conta de estar dando tantas coisas quando o rombo já está gigante. Quando já fez muito. Então vai fazendo e não percebe. Dentro dessa situação, gente, quando eu solto um assunto aqui, o meu inbox fica cheio de perguntas, né? E teve uma pessoa que falou assim que tava saindo com um bombeiro, era um bombeiro, e esse bombeiro chegou em determinado ponto da relação e falou assim, nossa, eu tô sem o dinheiro para a compra do mercado vai vencer e vai cair no meu e meu salário atrasou e tudo mais. E aí essa moça, ela tem uma condição financeira muito boa, foi lá e pagou. Aí depois, passou um tempinho, foi o aluguel. Aí passou mais um tempinho, foi a prestação do carro. E quando foi ver, ele estava fazendo isso com mais 4. Com mais 4 mulheres ao mesmo tempo? 4 pessoas com a mesma história, só que elas descobriram porque uma era amiga da outra. E não sabiam. Olha isso. Entendi. E se encontraram no salão. Então, assim, gente, existe N situações. Teve uma pessoa... Esse daí é artista, hein, doutor? Muito. Um caso a ser estudado, doutor. Olha. E teve uma outra situação de pessoas que induziram a viagens, né? Assim, e a pessoa falou assim, mandou no inbox aqui também, que não foi um pedido, mas foi uma sugestão, né? Vamos para Dubai. Eu queria tanto para Dubai, eu só vou se for para Dubai. Então, Jordana, isso aí é o que eu chamo de uma persuasão emocional. Isso é crime, mas a pessoa não pediu nada.
nada, a pessoa não pediu para pagar nada, a pessoa não pediu, ela só falou que sabe só o que isso que é? foi Sabe, tudo bem. mas sabe onde que caracteriza crime? Eu não vou entrar na área do doutor, eu vou deixar ele falar, mas eu vou jogar dentro da minha. Caracteriza crime porque está usando o sentimento do outro para obter as vantagens por meios fraudulentos. Os meios fraudulentos é exatamente isso. É você com um jeitinho, mas sem arrancando do outro alguma coisa. Aí, doutor, eu vou deixar você falar, porque é a sua área. Sim, sim, sim. Não, assim, eu concordo plenamente, tá, com o que você apresentou. No Código Penal, o artigo 171 é justamente isso, tá? Quando a pessoa Ah, tem para si... 171? Oh, É 171. É o por isso estelionato. que fala de 171. 171, né? Isso, a pessoa 171. É por isso, Ah, tá? Então, assim, dá para encaixar dentro do artigo 171? Dá. Só que, assim, existe um projeto de lei que vai acrescentar no futuro, talvez, né? A gente não sabe ainda, mas vai acrescentar a tipificação expressa, tá? De estelionato sentimental. Então, assim, hoje, dá para colocar como estelionato? Dá. Por quê? Porque está obtendo vantagem ilícita, tá? Em benefício próprio. Está induzindo essa pessoa a erro, está colocando ela como se fosse num mundo paralelo, como aquilo não... Assim, como só existisse aquilo, tá? Colocando aqui como se fosse um cavalo andando, sabe? Então, assim, dá para encaixar perfeitamente no artigo 171. Só que no futuro, eu acredito que a tipificação vai estar expressa no Código Penal e aí não vai ter saída. Aí, realmente, quando for na delegacia registrar o boletim de ocorrência, vai estar expresso já o artigo 171 e o inciso do estelionato sentimental. No momento, quando a pessoa vai até a delegacia, vai no 171 geral. entendi. Mas Olha só, gente, estamos falando aqui, perfeito, estamos falando aqui sobre estelionato emocional. Eu e a André já estamos com esse programa, a terceira semana já está sendo um sucesso, graças a Deus, e agora estamos contando com a super presença do Dr. Narden, que está aqui ajudando na parte jurídica também. Ô, Jordana, por que você está fazendo isso, Jordana? Primeiro, porque eu acredito que tudo que vem até nós é uma forma da gente transformar em benefício para curar outras pessoas, né? E como eu falo muito de transformação, de decisão, de propósito, eu vejo que tem uma dependência muito grande emocionalmente das pessoas que procuram meu curso sobre como você mudou, Jordana, como você se transformou, como você pegou as suas dores e se transformou hoje nessa mulher que a gente vê, que é independente, que é bem-sucedida, que viaja o mundo e que vai, um dia tá viajando num lado, outro dia tá viajando no outro. A Jordana, para estar onde ela tá num processo de evolução muito grande, com grandes profissionais igual esses dois aqui. E ela conta também com eu acredito que é um dom, gente, de pegar situações ruins e transformar essas situações em cura. A Andréia sempre falou muito isso para mim, o doutor Nader também, né? Por quê? Porque eu acredito que toda dor que a gente sofre é um chamado que a gente tem para transformar isso em cura, para nós e para os outros. Então, dentro do Propósito Sem Limites, eu comecei a notar que vários alunos e várias pessoas da minha audiência são pessoas em transição, pessoas que se acham muitas vezes fracas e pessoas que muitas vezes acreditam que não conseguem porque estão dependentes emocionalmente de outras pessoas. E quando a gente se encontra, isso faz com que a gente se transborde, a gente se cure. Então eu falo sempre muito, não se culpe, se cure. E eu trago esses dois profissionais aqui para esclarecer sobre isso. Nós falamos do mitomaníaco, né, Andréia? Da pessoa que tem compulsão por mentir semana passada. E existem muitos. E é aí que eu entro para vocês dois nesse momento. Quais as principais táticas do estelionatário? Ele é uma pessoa mitomaníaca? Ele mente aquilo, ele vive de mentiras, ele vive querendo, ele conta histórias, ele seduz, é tudo mentira, ele não gosta nada, ele não se envolve emocionalmente, ele é um psicopata, ou o que essa pessoa é? Tem característica? Então, tem características, sim, de mitomania, grande parte deles. Usa da sedução para enganar essa vítima e, ao mesmo tempo, palavras muito estratégicas, como o doutor falou. Como ele estuda a vítima, ele sabe o que ele vai falar e que vai surtir efeito, para o que ele está querendo, tá?
que é atingir aí o objetivo de tirar mais e mais dessa pessoa. Então, ele usa da sedução, ele usa de palavras estratégicas para criar vínculos e dependência emocional e sentimental. A mentira faz parte desse processo. Uma coisa que é muito importante, a gente está falando muito ele, mas é ela também, como o doutor falou, esse personagem fraudulento, ele também, além dele criar todo um cenário, né, toda uma história, primeiro ele se apresenta como muito poderoso, sucedido, e depois aos poucos vai se mostrando. Exatamente. Mas é também uma pessoa que constrói, teatraliza tudo. Então ele cria histórias para aquela pessoa ficar cada vez mais apaixonada, acreditar cada vez mais nele. Principalmente uma característica importante: afasta a vítima de outras pessoas, principalmente da família. Por quê? Porque o outro, quem está de fora, vê melhor, né? Então, quem está de fora, a família que está de fora, se tiver muito envolvida ali naquela relação, vai perceber, porque não está apaixonado, não tem um relacionamento íntimo com aquela pessoa, afetivo, não está com a venda nos olhos, e aí pode perceber e desmascará-lo. Então, ele começa a afastar a vítima do convívio dela com outras pessoas. Essa vítima começa a ficar mais isolada. Outra coisa que ele nunca faz, é muito raro, evita ficar falando muito de si, da sua família, envolver essa pessoa na família dele, não gosta muito de tirar fotos, de ficar explanando muito. Por quê? Porque normalmente ele não tem uma vítima só. Você acabou de contar um caso dessa moça que o rapaz, sei lá, o estelionatário estava enganando ela e mais 3. Eram 4 enganadas. Então ele tinha que viver um pouco meio que no anonimato, não é isso, doutor? Exatamente. E olha, para você ter uma ideia, aqui em Brasília, teve uma pessoa, uma senhora de 63 anos, isso saiu no jornal. Uma pessoa, esse golpista, se apresentou para ela, sabe com qual nome? Nada mais, nada menos que Leonardo DiCaprio. Aqui em Brasília. E pediu R$10.000. Para você ter uma ideia. E ela transferiu o dinheiro. Porque pensou que estava conversando com o Leonardo DiCaprio. Então, na verdade, não foi um relacionamento íntimo, ou não? Não foi. Esse é porque assim, existe algumas espécies de estelionato sentimental, né? Tem uma espécie que ela tem a espécie de estelionato sentimental que ela é 100% virtual, né? Eu estou aqui, você está aí, nunca houve um encontro presencial, nós não ligamos a câmera, então você não sabe quem sou eu de fato, você não sabe se aquela foto que eu estou utilizando realmente é minha. É verdade. Tá? Existe estelionato sentimental onde, no início de relacionamento, não existia aquela ideia de aplicar o golpe na pessoa, mas no curso do relacionamento você viu que ela era muito boazinha, que você poderia almejar algo, conseguir uma certa vantagem em cima dela. Então isso, no curso do relacionamento, acaba se caracterizando com estelionato sentimental. E tem aqueles casos que a pessoa já chega com o intuito mesmo, depois de já ter analisado o perfil, de ver do que a pessoa gosta, o que ela não gosta. Então, assim, existem algumas espécies. Incrível. E, inclusive, né, a gente estava conversando, essa pessoa, ela é uma psicopata? Nós falamos, tem uma live salva, gente, essa live vai ficar salva, tá? Vai ficar no feed. Mas a gente já falou aqui do mitomaníaco, que muitas vezes ele não é um psicopata. A pessoa que faz estelionato emocional, ela é sempre um psicopata ou não? Nem sempre. Porque o psicopata, ele tem algumas características, como eu falei na outra live, que são características mais voltadas para a deficiência dele. Então, ele não tem sentimentos. Aí você vai me falar assim, tá, mas o estelionatário, em algum momento, ele pode se envolver? Ele pode ter sentimentos? Ele pode se apaixonar? Pode. Pode sim. Ele pode se apaixonar, mas a questão do tirar, né, o mau caratismo de extorquir pode muitas vezes ser tão grande que mesmo se apaixonando,
ele pode continuar tirando vantagens. Não descaracterizou, e aí eu acho que o doutor pode falar melhor do que eu, não descaracterizou o crime, porque ele já produziu aqui elementos suficientes quando ele iniciou esse processo para poder retirar da pessoa, da vítima, os benefícios que ele queria. Então, ele pode sim se apaixonar, nem sempre ele é um psicopata, ele pode ser ou ele pode não ser. Essa análise ela tem que ser feita a partir de um estudo melhor psicológico do perfil daquela pessoa, porque são características diferentes, tá? Mas nem todo estelionatário sentimental é psicopata. Nem todo psicopata é um estelionatário sentimental e vice-versa. Entendi. Doutor, e o fato dessa pessoa do estelionatário ou a estelionatária falar assim, mas eu nunca pedi para você pagar nada, eu nunca pedi nada para você. Só que essa pessoa, ela envolve a vítima a ter um lifestyle, né, uma vida glamurosa, a fazer viagens. Essa pessoa, ela coloca você no meio de estou livre agora para você, eu posso em determinada época só, ou se não, estou saindo de um relacionamento e gosto de você, eu nunca prometi amor. Assim, são frases que eu fui pegando, tá, gente, em relação à internet, tudo que eu fui lendo, porque eu vi que muitas vezes as pessoas, elas querem não comprovar que teve estelionato por falar que não, eu nunca peguei dinheiro. Ou foi um pouco dinheiro que eu peguei, mas essa pessoa se beneficiou muito da vida da outra pessoa bancou muito determinadas situações. Isso se caracteriza ou não? Dar presentes, passar um estilo de vida, isso se caracteriza ou não? Olha, com relação a essa parte, ela está ligada um pouco mais à esfera civil, tá? Do que a própria criminal. Tá? A esfera civil é onde você vai tentar reparar aquela parte patrimonial, tá? Dos valores que você despendeu no curso desse relacionamento. Como, por exemplo, eu nunca te pedi nada, né? Por exemplo, eu sugeri uma viagem. Tudo bem, mas quem pagou fui eu, né? Você teve esse benefício. Então, assim, é um jogo de palavras que essa pessoa faz para que no futuro, e isso ela já faz até de caso pensado, tá? Às vezes, para que não haja prova suficiente, né? Ela está pensando no futuro, olha, eu vou falar desse jeito porque no futuro, em uma possível demanda judicial, eu vou comprovar que isso daqui foi uma doação. Você fez porque quis. Entendeu? Presente é igual doação, entendeu? Não tem como você cobrar uma doação, entendeu? Então, assim, essa pessoa já faz de caso pensado essas mensagens. Mas só que assim, tem como você analisar... porque se for conversa, não tem como provar, mas se for escrito, tem o print da conversa, né? Então, tem a testemunha também, às vezes tem alguém do lado, né? Doutor, e aí, eu não sei se é isso, tá? Eu vou falar olhando psicologicamente a situação. Perfeito. O dano que a gente, na verdade, vai caracterizar, nesse caso, é exatamente o dano sentimental. Isso. Que é o acreditar. Você exatamente acreditou na construção sentimental que essa pessoa te trouxe e por conta disso você se abriu, você fez, você deu, porque você estava acreditando naquilo. Quando na verdade não era nada. Não sei se é isso, né, doutor? Eu acho que vai muito por esse lado, por isso que se chama estelionato sentimental. Isso, exatamente isso. E assim, complementando, tem gente que... Assim, quem entra com ação na justiça e não pede a indenização por dano moral, sabe? Assim, no meu ponto de vista, isso ultrapassa em muito aquele mero aborrecimento do cotidiano, entendeu? Quando a pessoa passa por esse problema, por essa situação, é um problema muito grave, sentimental, emocional na cabeça dela. Isso não é um mero aborrecimento. Ela deve ser reparada judicialmente por esse fato. Olha isso, gente. No material, em relação à pecúnia, e também no emocional, que é o dano moral. Gente, vocês entendem a importância dessa live?
a importância do que a gente está trazendo aqui, nós três profissionais, é um profissional de comunicação, doutor Naden, um profissional jurídico, a Andréia, uma profissional de psicanálise, uma psicóloga. Gente, é muito importante isso. Quantas pessoas sofrendo caladas? Quantas pessoas que têm vergonha de contar que caiu no conto do vigário? E quantas pessoas inteligentes que acham que nunca vão cair e que estão com vergonha nesse exato momento, entrando num processo de depressão ou em silêncio porque caíram no conto do vigário. Então é muito importante vocês compartilharem essa live, vocês tirarem foto dessa live, marcarem, seguirem o Dr. Naden, seguirem a Andréia, me seguirem, para que a gente possa ser voz junto. A gente só consegue ver a mudança no mundo quando a gente é a mudança. E é por isso que nós estamos fazendo esse programa aqui. A doutora Silvana está perguntando, ele ou ela, porque o estelionatário pode ser mulher também, pode pedir para a família não saber da ajuda? Pode pedir para a família, desculpa, Jordana. Não saber da ajuda? Ó, não conta para ninguém que está me ajudando, não. Sim, normalmente faz isso. É isso mesmo. Sim. A família não sabe. A família não sabe. Às vezes, quando ela consegue descobrir que foi vítima, ela esconde da família ainda por cima. Isso, era isso que eu ia falar. Por vergonha, muitas vezes por vergonha. Porque às vezes a situação é tão grandiosa, a perda foi tão grandiosa, que ela tem vergonha de dizer que ela sofreu aquilo, que ela perdeu tanto. Que o rombo financeiro foi tão grande. É assim. Acontece. Olha só, vamos responder tem muita mais gente aqui, que realmente... Desculpa. A Nath, difícil é saber se é um psicopata fingindo estar apaixonado, se a pessoa realmente está apaixonada. Eu vou entrar aqui, Nath, numa questão aqui para você, ainda é meu papel aqui, né? Colocar um pouquinho de fogo, de pimenta. Gente, existe também esse estelionatário ou estelionatária que age em bando? Vamos supor, a pessoa já tem um cúmplice ou uma cúmplice e não, vamos ali dar o golpe naquela pessoa ou naquela outra pessoa. Tem isso? Existe isso? Tem, todos os dias. É mesmo? Casais assim que vão cada um... Sim. Sim, tem. Isso é muito comum. Isso é muito comum. É muito comum, é verdade. Agem em bando, às vezes combinam. Na área da psicologia do direito, isso que a Nath perguntou, como que a gente sabe se a pessoa está apaixonada ou não? Eles fingem tão bem assim, gente? Ou elas fingem tão bem assim? Então, pois é. Ou deixa rastro? O mitomaníaco, ele deixa os rastros pesados, né? Na verdade, foi até o que a gente já conversou na outra live. Todo mundo nos dá sinais, né? Os sinais estão aí. A questão é, olhando para o psicológico dessa pessoa, dessa vítima, a pessoa parece que fica com uma venda nos olhos. Não consegue perceber que está sendo enganada. E muitas vezes até consegue perceber algumas coisas. Não consigo acreditar. Não, essa pessoa é maravilhosa, ela é boa, ela está querendo cuidar de mim, ela gosta de mim, isso é coisa da minha cabeça. E muitas vezes ela mesmo se auto-sabota, escondendo de si mesmo os próprios sinais para continuar vivendo naquela mentira. Mas sim, os sinais aparecem. Por quê? Porque ninguém é perfeito 100% do tempo. Uma hora é pego numa mentira, uma hora inventa uma história e não consegue sustentar. Isso é muito importante, porque assim, muitas vezes a pessoa, a vítima, né? Ela pode ser tanto assim, nossa, essa pessoa tá querendo cuidar de mim, como, nossa, eu preciso cuidar dessa pessoa, porque essa pessoa se apresentou tão forte, agora tá passando uma situação tão difícil que eu preciso cuidar dessa pessoa. Pode acontecer isso também. Exatamente isso. Por quê? Ela vai lá e entra no psicológico dessa vítima, trabalha esse psicológico de forma que essa vítima, é o que eu falei, da dependência emocional e sentimental. Ela cria isso para que o outro fique preso de alguma forma e começa a se sentir responsável por ele. E eu tenho que cuidar, eu tenho que ajudar. Não é isso, doutor? Sim, e assim, eu gostaria de deixar uma dica. Como é que chama a colega que fez a pergunta? Natália, né? A Nathalie, isso. Nathalie. Então, olha só.
A pessoa que está iniciando o relacionamento, ela pode muito bem, um exemplo, eu estou falando de Brasília. Caso estivesse iniciando o relacionamento agora, eu entraria no tribunal e colocaria o nome da pessoa por extenso. A busca é pública. Os documentos que tribunal, não são, doutor? Que tribunal? o processo não é Solta sigiloso. aí. Não, tribunal, TJDFT, TJ São Paulo, TJRJ, TJ Paraná, todos os tribunais. Basta você colocar o nome da pessoa para saber, olha, imagina, eu coloco o nome, vamos supor, Amanda Nunes, um exemplo, tá? A pessoa que estou começando a me relacionar. Eu coloco o nome dela no tribunal e vejo ação de estelionato, uma ação de cobrança, vários tipos de ações. Você vai ter que dar um passo atrás e falar, nossa, essa pessoa, eu acho que não dá para me relacionar com ela. Vou na delegacia. A pessoa vai até a delegacia e fala, olha, delegado, esse nome aqui, estou começando o relacionamento, eu preciso saber se ela já tem alguma condenação criminal. Mas vai que deu o nome errado, né, doutor? Tem isso também, gente. Tem isso também, tem também. Mas só que assim, são alguns detalhes que você pode, no início do relacionamento, você vai perceber, você vai conseguir identificar se essa pessoa tem algum problema ou não. Eu falo na parte jurídica, entendeu? Entendi. Olha só, gente, então dicas, tá? A pessoa, ó, já vi casos de pessoas que deu telefone que não existia, deu endereço que não existia. Então, assim, o nome pode não existir, mas, né, vão seguindo as dicas dos profissionais. O mitomaníaco não difere do estelionatário? O Antônio perguntando. Então, só antes de responder o Antônio, completando aqui o que você falou, Jordana, é importante a gente aprender a usar a tecnologia a nosso favor, como o doutor falou. Hoje a gente tem muitos meios, dá uma de detetive e começa a pesquisar. Olha, sempre deixa rastros. Em algum momento vai deixar algum rastro e você vai conseguir descobrir alguma coisa. O problema, aí voltando para o lado emocional da coisa, é quando, mesmo percebendo que tem alguma coisa errada, que tem algum indício de alguma coisa errada, eu já estou tão envolvida ou tão envolvido que eu não consigo mais me desvincular. Isso também acontece muito. E aí o estrago é maior ainda. Porque essa pessoa provavelmente aí é que vai entregar tudo, é que vai fazer tudo, assina documento que não tinha que assinar, entrega, né? Daqui a pouco perde casa, daqui a pouco perde tudo. Então, assim, tem que ter muita cautela. Eu vou usar uma frase que eu coloquei, que a gente colocou, né, Jordana, lá nos feeds, nos stories e tal, que é o seguinte: se apaixonar não é crime, se relacionar não é crime, ajudar o outro financeiramente também não é crime. A questão é, tudo tem um limite. E o fim do relacionamento também não é um crime, porque muitas vezes o estelionatário sentimental, ou a estelionatária, usa o fim do relacionamento como ameaça para não sair daquela situação com aquela pessoa. Quando a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada e começa a querer sair, e aí ele usa mais essa coisa da dependência emocional e ameaça, olha, eu vou terminar com você, eu vou te deixar sozinho ou sozinha, eu não vou mais ficar com você. Para o outro ficar com medo, se apegar àquilo e continuar cedendo, e continuar fazendo, e continuar dando coisa. Então, assim, crime é obter vantagem em cima de situações e meios fraudulentos, seduzindo e iludindo o parceiro ou a parceira. Isso é crime. Aí a gente já vai para a pergunta do Thiago. Doutor Nardi, pode relatar um caso prático? Eu acho que você falou já do Leonardo DiCaprio, mas tem algum outro tipo? Isso. Esse caso prático do Leonardo DiCaprio foi uma entrevista publicada num jornal de Brasília. Mas, assim, sem citar nomes, eu posso relatar um caso específico aqui, recente, utilizando um pouco do que a doutora Andrea falou, com relação a assinar documentos. Um caso de uma pessoa que me procurou, ela era obrigada, tá, a assinar folhas de cheque.
para o golpista. A última vez que ela não assinou, ele quebrou a mão dela. E ela ela mexe com terapia holística, ela trabalha com as mãos. E hoje ela não está trabalhando por conta disso, para você ter uma ideia. Meu Deus! Só que o prejuízo não foi só isso. Ele colocou uma empresa no nome dela, o prejuízo ultrapassa mais de R$400 mil, para vocês terem uma ideia. Então, assim, ela assinava documentos, por quê? Não porque ela queria, porque ele obrigava, ele batia nela. Ele a violentava. Ele falava que se ela fosse até a polícia registrar qualquer tipo de denúncia, ela ia amanhecer com a boca cheia de formiga. Mas aí nesse caso, doutor, não sei se é isso. Chegou num ponto que a coisa virou então, porque no início provavelmente era aquele amor, aquela sedução toda, né? Porque começa dessa forma. E quando ela provavelmente percebeu, isso, ele partiu para o outro lado, que aí já é agressão física, já é a violência psicológica, inclusive, mas de forma agressiva, é isso? Exatamente. Esse caso específico, ele não começou como estelionato sentimental. Ele começou com uma relação normal, comum. Eles se conheceram numa certa situação, numas férias, tá? Nas férias, numa outra cidade. Só que no desenvolver do relacionamento foi que aconteceu o estelionato sentimental e todos esses problemas. Uau! E como que eu consigo... quais os sinais de que eu estou vivendo esse pesadelo, que a pessoa está vivendo esse pesadelo? Tem alguns sinais de alerta? Fora algumas pessoas estarem alertando já, mas... E como que sai dessa, né, gente? Eu acho que é muita ajuda psicológica, sei lá, primeiro, né? O sinal é entender até onde vai o limite do meu desprendimento financeiro e material com o outro. Primeira coisa é isso. Segunda coisa a nossa relação é uma relação pública? É uma relação normal ou não é? É escondido? As pessoas não sabem? É melhor não falar para as pessoas? É melhor você se afastar do outro? Eu nunca vou te assumir. Eu nunca vou te assumir. É melhor você ficar mais comigo e não ficar contando da nossa vida para as outras pessoas. Isso já é um sinal de que tem alguma coisa errada. Por que isso, né? Então tem que tomar cuidado com esses possíveis exageros e o cerceamento do limite da ação do outro. Então acho que esses são grandes sinais. E você perguntou como sair disso. Buscar uma ajuda psicológica, sim, psicanalítica. Porque normalmente o estelionatário ele tem um perfil narcisista. Então ele é dominador, ele envolve mentalmente o outro. Em contrapartida, a vítima, normalmente ela está carente, ela está dependente, ela é uma pessoa que pode estar com uma autoestima baixa, pode ter picos e indícios de depressão. Então, é uma pessoa que precisa de ajuda, ela precisa fortalecer o seu intelecto, ela precisa se fortalecer emocionalmente para que ela consiga perceber que os olhos dela abram e ela consiga se livrar desse processo, porque senão não vai adiantar. E olhando aí já para o lado, né, jurídico, sim, ir na delegacia, buscar um bom advogado, como o doutor que está aqui, fazer pesquisas, se tornar um detetive para descobrir o que está acontecendo, como é que é a vida dessa pessoa, e não entregar a sua vida, o seu coração, a sua mente para qualquer um. Se amar é amor próprio. E às vezes também é aprender a falar não para saber qual vai ser a reação da outra parte. Dependendo da reação, você vai conseguir abrir os olhos. Porque às vezes você fala não, dependendo, né? Se falar não e a pessoa começar a vir de chantagem, de ameaça, tá errado. Tem alguma coisa errada aí. Levanta seu sinal de alerta e começa a corrigir o seu processo porque tem coisa errada. Relacionamento não é isso.
Relacionamento é cumplicidade, respeito. E principalmente é entender o meu lugar dentro daquele relacionamento afetivo. E qual é o lugar do outro. Muitas vezes esse estelionatário, essa estelionatária, ela é uma pessoa que tem problemas psicológicos, ou é só falta de caráter mesmo, ou ainda a vítima fica com dó e quer tentar ajudar, porque deve ser um envolvimento bem sério, né? Tipo, o que acontece nesse sentido, assim, a pessoa ela tem desvio de caráter ou ela tem Pode problemas ter. mesmo? Não, ela pode ter sim, ela pode até ter várias questões, ela também pode ser uma pessoa depressiva. Depressivo não necessariamente é só o outro, a vítima. Ela também pode ser uma pessoa que está em processo de depressão, que tem alterações de humor, que pode ter algum outro transtorno associado, mas isso só com uma investigação psicológica que a gente consegue descobrir. A pessoa pode ser um relacionamento do passado que volta por nos conhecer? Pode voltar? Pode ter recorrência, gente? Pode. Pode. Muito, É até acontece mesmo? muito. Olha, É terreno conhecido, né? Eu já conheço, fica mais exatamente. fácil. Eu sempre falo para os meus clientes o seguinte, olha, o processo, ele não vai te ensinar a ter um próximo relacionamento. Você precisa fazer um tratamento psicológico, você precisa se... Travou ali. Travou pra você também, Daí? Travou, o doutor travou, sim. Doutor Narden travou, deve estar tendo uma ligação ali. Mas que assunto interessante, né, Andréia? Porque essa live vai ficar salva, pedir para todo mundo compartilhar, vai ficar no feed. Eu não sei se o doutor Narden vai conseguir voltar aqui pra gente, porque nesses casos acho que ele tem que sair. Mas eu quero agradecer. Aí, saiu, provavelmente ele vai voltar agora. Quer ver? Voltar. Andréia, e é isso, é procurar, a pessoa, por mais que ela esteja num ciclo vicioso, por mais que essa pessoa esteja precisando de ajuda, ela precisa gritar por ajuda, né? Porque muitas vezes falar com a família vai ficar com vergonha, falar com amigos, então procura um especialista, começa a seguir uma pessoa como a Andréia. Se você conhece alguém que tá assim, gente, sugira, não aponte o dedo, porque isso é a pior coisa que pode existir, né? Não julgue, sabe por quê, Jordana? Porque, infelizmente, nós somos seres em evolução e nós somos seres, corre sangue na veia. E se corre sangue na veia, infelizmente a gente também está suscetível a isso, tá? A cair e acabar entrando nesse processo. Então não julgue. E principalmente, busque ajuda, porque quando você fala, quando você externa, você começa a ganhar autonomia e se potencializa para começar a tomar atitudes. Atitudes de dizer não, como o doutor colocou, o doutor Narden colocou para a gente. Dizer não quando tem que dizer não. Aprender a se posicionar. Aprender a se colocar em primeiro lugar. Eu me amo. Eu sou a pessoa em primeiro lugar na minha vida. Então eu não tenho que estar sempre deixando de lado os meus sentimentos para favorecer o outro. Então, esse cuidado você tem que ter, mas você só consegue fazer isso quando você consegue realmente perceber esse processo. E muitas vezes, só com uma ajuda profissional, porque você está tão envolvido ali que você não consegue enxergar. E aí, sem querer, você dá desculpas para as ações fraudulentas do outro. Você justifica se boicotando e se auto-sabotando. Por quê? Porque você não quer acreditar que você está passando por esse processo. Sim. Eu estou convidando o doutor Naden de novo. Doutor Naden, se eu estiver aí, eu estou mandando aqui não tem nem como cancelar agora, tem que aceitar. Para ver se a gente consegue recuperar você aqui. Por causa, quando é live é assim mesmo, né, gente? Essa live ela vai ser cortada também, vai lá pro meu canal do YouTube. Eu sempre disponibilizo para os meus convidados aqui, para a Andréia, né? Esse programa é meu e da Andréia, eu quero deixar bem claro isso. A gente está fazendo toda semana. Eu vou convidar você de novo. Ele tá de volta. Aqui é assim, a gente trupica, mas não cai, gente. Na live, em qualquer lugar, a vida, o importante é a gente ter persistência
E não insistência, né, André? Que insistência é quando a gente está fazendo errado e continua tentando e é E só continua gasto. fazendo errado. Persistência não. Se Exatamente você isso. quer muito uma coisa, vai mudando a estratégia para você conseguir. E como que muda a estratégia? Eu dando se conhecendo, autoconhecimento. Por isso que eu faço questão sempre de trazer a André aqui. Para mim, a autoconsciência é o começo de tudo. Tem coisas que a gente faz errado e não é porque a gente quer, não, gente. É porque a gente não tem consciência que a gente está fazendo errado. Doutor Nada, então te convidando aí, vê se tá chegando o request aí, ou senão eu vou pedir para o senhor mandar o request para mim e eu aceito, tá bom, doutor Nada? Se eu puder, claro. Ó, tem gente falando assim, triste passar por isso e não recuperar o que lhe pertence. Mas eu vou falar uma coisa para Verdade. você, tá, Kel? É triste, mas o pior de tudo é você cair no fundo de um poço, de um abismo mesmo, porque essa pessoa ela pode simplesmente estar te usando mesmo. E o pior de tudo é que quando você se vê nessa teia e não se vê como sair, é aí que entra a ajuda de um profissional, porque é amigo, não é profissional, né? A gente chama os nossos amigos, mas não tem muitas vezes a abordagem. Doutor Nada, eu vou mandar para o senhor no outro do senhor, então eu vou pedir para o senhor sair e entrar e me mandar o request. Eu tô te mandando no outro aqui para ver se a gente entra. E você está super bem-vinda, Kelly, para estar aqui com a gente. A Kelma também, porque toda semana nós estamos tratando desse tipo de assunto, né? Jordana, deixa eu até completar uma coisa que você falou, enquanto o doutor Narden não entra, você falou assim, às vezes a gente fala pro amigo e tal, mas não é a mesma coisa. Sabe por que que não é a mesma coisa, gente? Porque às vezes o amigo também tem tantas questões e vai, de alguma maneira, intervir no seu processo, mas a partir da percepção dele. O que o psicólogo e o psicanalista fazem, ou o psiquiatra, quando precisa até de medicação, ele vai te ajudar a perceber qual o processo que você está passando, para que você consiga fazer a construção e sair daquilo. Então, essa é a grande questão. A gente precisa entender, é o que a Jordana acabou de falar, autoconhecimento. Cal Silver, um beijo grande para você, que bom te ver aqui de novo. É o autoconhecimento. O autoconhecimento faz você se fortalecer e faz com que você faça suas próprias construções de vida, sua trajetória. E aí você vai perceber onde estão presos os seus gatilhos, quais as crenças limitantes que te impedem de caminhar, de que forma você pode mudar o seu processo, sua jornada, sua trajetória, para atingir o bem-estar físico e emocional e melhorar ainda mais as suas relações. E eu acredito, André, que o ponto principal dessa questão da gente aqui é a pessoa não... Porque, assim, eu já soltei aqui que eu passei por uma situação, graças a Deus, que não foi tão danosa assim como poderia ter sido, mas foi por uma pessoa que se mostrou uma pessoa de muita notoriedade na sociedade. Depois, quando eu vi, falava que tinha uma relação tóxica e pediu ajuda e pediu para que pudesse sair desse tipo de sentimento. E eu acabei ajudando realmente, primeiramente como amiga, depois teve um envolvimento, mas graças a Deus eu consegui parar, porque, né, gente, eu estudo muito, eu trabalho muito, e mesmo assim o sentimento ainda é, nossa, não acredito que eu caí nessa. E eu vou abrir mais ainda semana que vem, porque o assunto da semana que vem é um assunto que a gente vai soltar depois dessa live aqui, que vocês vão entender o que acontece com muitas pessoas, gente, que você olha e fala assim, não, você não caiu no canto da sereia, você não caiu no conto do vigário. E quando você vai ver, por uma determinada situaçãozinha, a gente fala muito da âncora, né, André? Uma ancoragem, você acaba se perdendo. E o grande lance é você não se perder, você tem que se achar. Relacionamento não de amizade, de trabalho, de coleguismo, de relacionamento. Já ia falar isso, não é só afetivo, não. Não. Relacionamento de amizade também. Existem muitas relações de amizades tóxicas que são só para se aproveitar, usa aquela amizade para receber
coisas e benefícios próprios. Então, tem muita relação de amizade tóxica e, infelizmente, também muita relação familiar tóxica, tá, Jordana? Isso é muito comum também. Sim, eu acredito que sim. Por isso da importância desse programa, né, Andréia? Por isso que nós estamos levantando assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Mulheres que não estão conseguindo tomar decisões na vida porque muitas vezes estão em relações tóxicas, homens que estão em relações tóxicas, filhos, pais que estão em relações tóxicas. Então, assim, a gente está, na verdade, aqui, gente, simplesmente conversando para um despertar. Tá? Um despertar da consciência. Nossa, como eu consigo? Eu não tinha ideia. Eu assisti essa live, aí entrou, assisti essa live e vi informações. Que bom, seja bem-vindo de novo. Eu assisti essa live e vi informações que eu não tinha consciência, justamente para isso que a gente está aqui. Tá um barulhão aí, doutora. Eu acho que é só o telefone ou o telefone da Andréia. Melhorou? Aqui tá silêncio. Aqui tá silêncio também, tô na minha sala. Aqui também. Não, mas é o próprio áudio. Agora tá dando tá vazando. Peraí. Olha lá, a Keila tá falando que live incrível, Débora Viana. Então é isso, gente. É esse despertar da consciência mesmo, que é o convite, é o nosso convite para vocês. Para você estar assistindo essa live depois no feed, que vai ficar salva, e pensar assim, nossa, eu não tinha ideia disso, e olha só, eu tô vendo uma pessoa que pode se identificar com essa live. Tá chiando muito aí. Você tá com... Abaixa o seu volume do telefone, por favor. Tá chiando, né, Cal? Vamos ver. Alô? Acho que melhorou. Melhorou bastante. Eu não sei o que aconteceu aqui nessa segunda vez, mas teve uma pessoa que falou que como que tá a jurisprudência em relação a estelionato, doutor Narden? Cortou um pouco. Como está a jurisprudência relacionada ao estelionato emocional? Tem muitos julgados. Muitos julgados, muitos julgados positivos. Com relação ao dano moral, que ainda é um pouco divergente, porque tem muitos juízes que entendem que o mero aborrecimento do cotidiano não gera dano moral. Tem alguns profissionais que eles não conseguem demonstrar claramente que aquela pessoa sofreu muito mais do que um mero aborrecimento. Por isso que, necessariamente, esse tipo de ação precisa ter um anexo de um parecer, de um laudo de um psicólogo, de um terapeuta. Não pode apenas pedir o dano moral. Você tem que demonstrar para o juiz de forma clara e precisa aquela pessoa, qual foi o dano emocional dela, sentimental dela. Às vezes, essa pessoa tem que tomar remédios para dormir, tem que fazer inúmeras sessões. Inclusive, as próprias sessões de tratamento e os remédios, dependendo, a pessoa pode cobrar, tá, na justiça com relação a isso. Verdade. É verdade. Eu já atendo, doutor, já há mais de 15 anos. Eu tenho alguns pacientes, mulheres e homens, nessa situação, e que utilizaram o meu laudo para poder entrar com um processo que demonstra claramente o dano que ele sofreu sentimental por conta dessa relação. E a grande maioria deles, não, todos eles ganharam. Olha aí. Utilizaram e ganharam. Porque eu demonstrei, inclusive, que o dano psicológico e emocional deles foi devastador. Devastado. Por quê? Começou a tomar remédio, ficar naquela dependência da medicação, porque não conseguia mais viver de maneira natural, não conseguia ter um bem-estar. E tem uma outra coisa. A pessoa começa a entrar num processo de também não querer mais se relacionar com outras pessoas, porque aí começa a ter medo de se relacionar, porque acha que todo mundo que vai chegar
vai fazer a mesma coisa. Então entram fobias, entram muitas neuroses, paranoias. Então é um dano muito complicado. Existe depressão, pânico e, infelizmente, eu já tive casos do paciente que tentou contra a própria vida, porque começa a achar que ele foi, ou ele ou ela, foi bobo, foi ingênuo demais, não começa a não acreditar mais em ninguém, e aí quer tirar a própria vida e nada mais tem sentido. Nada mais Eu acho que fazer uma das sentido. propostas da live é porque muitas pessoas falam assim, eu não quis entrar porque deixa pra lá. Gente, eu sou uma... Quando as pessoas perguntam por que eu mudei tanto a minha vida, né, em 7, 8 anos, e a palavra é intolerância. Eu não tolero medíocre mais. E o deixa pra lá, se você quer ver mudança no mundo, e você é uma pessoa do deixa pra lá, desculpa rasgar o verbo agora, mas você vai continuar assim, entrando em furada na sua vida. Porque vai ter, e não é nem ficar obcecado pela justiça. Por isso que tem um advogado incrível aqui, por isso que tem uma super profissional incrível, e existe também a lei da atração, a lei da semeadura, o que você está plantando vai colher, mas não pode deixar só com isso. Não pode, você sabe por quê? Porque do mesmo jeito que você caiu no conto do vigário, no canto da sereia, outras pessoas podem estar caindo por causa da sua negligência. Porque você está fechando a boca, porque você está deixando para lá a sua dor. Então eu estou aqui e quero justamente fechar isso agora, doutor Narden e Andréia, por justamente isso. Qual que é a importância do deixar para lá? Aconteceu comigo, mas eu não quero me envolver. Claro que às vezes tem uma dor muito grande, claro que muitas vezes tem que ser curado, mas não é só com ações assim que a gente está fazendo agora, de trazer o esclarecimento sem apontar dedo. Eu falo que essas nossas lives não é para apontar dedo, é para trazer informação, informação liberta. E o que acontece se todo mundo for deixar para lá? Olha, se todo mundo deixar para lá, o que vai acontecer? Esse golpista, ele vai dar o próximo golpe, ele vai dar o próximo golpe e vai ficar nesse ciclo. As pessoas, elas precisam necessariamente, tá, quando perceberem de fato que foram vítimas desse golpista ou dessa golpista, ela precisa se direcionar até uma delegacia mais próxima da casa dela. Por quê? Fica registrado para sempre, não sai do registro da delegacia. Então, assim, um exemplo, eu em Brasília faço esse registro. Aí essa golpista, ela vai para Goiânia, que é aqui do lado, dá outro golpe, tem um registro, tem uma comunicação, entendeu? Entre as delegacias. Então, assim, o delegado vai falar, olha, não é a primeira vez, já é a segunda, é a terceira, é a quarta. Então, assim, é muito importante o registro da ocorrência. Muito importante. É um ponto fundamental. E o deixar para lá, Jordana, olhando pelo lado psicanalítico, psicológico da coisa, é você incentivar e permitir que tenha um exército de pessoas doentes. Seja o doente vítima, que passou por aquilo e passa a não acreditar mais em ninguém, porque nada foi reparado, e aí ele se sente uma pessoa desprovida de amor, de sentimento, e nunca vai receber isso de ninguém. E também o deixar para lá é fazer com que essa pessoa, como o doutor falou, ela se sinta muito mais empoderada, porque nada aconteceu com ela. E aí ela vai estar sempre fazendo, porque ela acha, eu sou imbatível. Eu vou conseguir mais uma ali, ou mais um ali, eu vou conseguir outro, mais um ganho, e vai fazendo ganho, vai fazendo ganho, e vai se sentindo imbatível. E esse narcisismo, e aí, Jordana, eu vou usar uma outra expressão que a gente fala muito na psicanálise, né? Esse ego cresce. E é um ego voltado para a perversidade. Esse perverso se apropria desse poder cruel e vai fazer muito mais vítimas por aí. Incrível. Exatamente isso, exatamente. Tem um caso, um breve comentário, tem um caso que foi publicado recentemente pela Polícia Rodoviária Federal, se não me engano é do Pará, tá? Se eu não estou enganado. A pessoa era um homem, né? Golpista, ele dava golpe no Brasil inteiro,
ele pegava o carro no último encontro assim, era através de um aplicativo de relacionamento. Ele se aproximava da pessoa, marcava o encontro e fingia assim, olha, eu preciso ir no supermercado, me empresta seu carro rapidinho. Ele pegava o carro e sumia. E vendia esse carro. Não se sabe como, mas ele vendia. Ele deu mais de 150 golpes entre homens e mulheres. Ele está preso hoje, se eu não me engano, é no Pará. Ele foi preso, ele estava indo de ônibus, aí a Polícia Rodoviária Federal parou esse ônibus para analisar, não teve nenhuma denúncia. E foi olhando a carteira de motorista ou a identidade de cada pessoa. E visualizou que a dele era falsa. Quando pesquisou o nome dele verdadeiro, viu a ficha criminal e um monte de mandado de busca, de prisão dele. Então, assim, 150 pessoas. Olha Uma isso, única pessoa deu um golpe em 150 vítimas. Olha que loucura. Pois é. Isso é muito sério. Então, deixar para lá é entregar na mão do outro a sua essência. O ego dele subiu muito, né? O ego, exatamente. Eu vou fazer, não acontece nada comigo, eu sou muito inteligente, sou muito esperto. Porque a primeira vítima deixou para lá, a segunda deixou para lá e a terceira deixou para lá. Né? Então é isso que a gente não quer fazer, a gente quer ser a mudança. Gente, se for pelo menos eu fazendo aqui toda semana com a André, com o Dr. Narden, a gente vai ver, se tocarmos uma vida nessa live de 140, 150 pessoas que tá já valeu, aqui, né? Já valeu, porque eu fui salva por causa de um repost há 8 anos atrás, quando eu vi no Facebook. Então você pode ser também, por conta de uma live dessa com profissionais desses. Gente, muito, muito, muito obrigada. Eu sei que a gente ultrapassou o tempo aqui. Quero agradecer ao Dr. Narden mais uma vez. A doutora Adélia Soares não pôde, porque o esposo dela teve uma colisão com o carro, tá tudo bem, ela só ia lá fazer um boletim de ocorrência na delegacia, então ela pediu 1000 desculpas, e o senhor prontamente, eu sei que o seu tempo é extremamente corrido, mas obrigada por estar atendendo a sua missão aqui, o seu propósito. E a Andréia também, minha parceiraça, gratidão, viu? Foi incrível. Que isso, eu que agradeço, obrigado pelo convite, espero ter ajudado muitas pessoas, esclarecido algumas dúvidas, e o que precisar pode contar comigo, que eu estarei aqui às ordens. Vou pedir para quem... Vamos fazer... Eu não consigo tirar os comentários, gente. Não tem... Mas quem não tirou uma foto ainda, vamos fazer uma foto aqui, para eu até colocar de foto ali, porque o outro flyer tinha a Adélia, né? Para ter o Dr. Narden. E vocês postarem... Vamos lá. 1, 2, 3 e já... E eu vou pedir já para vocês, gente, sigam o Dr. Narden, no perfil dele aqui. Como que faz? Entra aqui, ou senão eu vou colocar a tag lá no meu IGTV, meu IGTV, e você vai poder segui-lo, e a Andréia também, né, gente? Quem não seguir daí não vai nem dormir direito, viu? Tem que seguir esses dois incríveis aqui. Sejam muito bem-vindos aos nossos perfis. Nós temos o mesmo propósito, que é levar informação e ajudar naquilo que a gente estuda muito. Viver propósito de vida é isso, sabe? As pessoas perguntam como que é. É quando você ama muito algo, você se especializa muito e você começa a servir. E a partir do momento que você serve, você começa a ganhar dinheiro fazendo o que você ama. Então é incrível. A gente tem certeza que ninguém trabalha aqui. A gente vive a nossa missão, né? Estamos aqui quase 8h30 da noite aqui, ó, na frente de vocês. Jordana, obrigada. Dr. Narden, muito obrigada. Foi um prazer. Obrigada mais uma vez a todos que estão aqui nos ouvindo. Tiraram aí esse tempinho. E até o nosso próximo encontro com um outro tema importante para ajudar cada vez mais as pessoas. E quem quiser pode me mandar mensagem depois, eu respondo. Se tiver dúvida, estou aqui às ordens. Isso aí, doutor Narden. Também, mais uma vez, essa live vai ficar salva, tá? Para que vocês possam compartilhar, escrever. E também vai lá e marque o nome dos amigos de vocês na live para que todo mundo possa assistir. Gente, obrigado. Deus abençoe a todos. Gratidão por todo mundo aqui que esteve presente. Um beijo, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Tudo de bom para vocês. Uma boa noite. Tchau. Obrigada. Boa noite. Boa noite.